Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, cerca de 6 mulheres são assassinadas todos os meses em Mato Grosso. Os números continuam aumentando. Em 2019 para 2020, foram registrados 65 casos de feminicídio, um aumento de 67% de vítimas. Em Pontes e Lacerda, 3 mulheres foram vítimas deste crime no ano passado. O Brasil ocupa a posição de 5º país mais violento do mundo em crimes contra as mulheres. Todos os dias, centenas de mulheres sofrem ameaças, agressões físicas, psicológicas e abusos sexuais. Quando a mulher é agredida pelo seu companheiro, é possível a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima a partir do momento em que a mulher sofre agressão no contexto de violência doméstica e familiar, ou seja, quando o crime é consumado por uma pessoa de sua relação íntima de afeto, é possível que a autoridade judicial ou policial aplique medidas protetivas justamente com a finalidade de proteger a mulher para evitar novas agressões. A Lei Maria da Penha define 5 formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. São elas: a violência física, violência psicológica, violência sexual, patrimonial e violência moral. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, a delegada doutora Bruna Laete deu mais informações a respeito do tema. A violência doméstica e familiar contra a mulher, muitas vezes se acredita que seja apenas a agressão física, e não é. Nós temos também a agressão, a violência na forma verbal, psicológica, sexual. Por exemplo, um companheiro, alguém ali da relação íntima de afeto da mulher, que a ofende, que a xingue, que a humilhe, estará cometendo violência doméstica contra a mulher. E nesses casos também é importante que tenha denúncia, porque pelo ciclo da violência, o que nós temos observado? Que as agressões começam às vezes de uma forma verbal, iniciam uma humilhação, um xingamento, na próxima vez é uma ameaça, até chegar na forma de agressão física. Então assim, doutora, quando a mulher, a vítima, ela pode requerer uma medida protetiva de urgência? Quando a vítima se sentir ameaçada pelas ações ali do seu companheiro, aquele que ela tenha convivido ou ainda conviva na sua relação íntima de afeto, ou que tenha também coabitação. Porque nos casos de medidas protetivas, não é só contra o companheiro, mas também pode ser um irmão, um pai, ou aquela pessoa com quem a vítima coabite. Aquele que infringir as medidas que foram determinadas pela autoridade judicial, ele incorre no crime de descumprimento de medidas protetivas. E o que acontece? Por exemplo, se a pessoa não poderia manter o contato com a vítima, e ele mantém o contato, ainda que seja por telefone, já configura o crime. Diante do momento de pandemia, da reclusão de pessoas em suas residências, tem aumentado o número de violência doméstica e familiar contra a mulher? Se formos analisar aqui os casos em nossa comarca, comparado 2019 e 2020, que é o que nós temos os dados em mãos, aumentaram nos pedidos de medidas protetivas cerca de 50 casos. E no de ocorrência, de boletim de ocorrência registrado em casos também de violência doméstica e familiar contra a mulher, foram cerca de 400 boletins registrados. Em relação ao ano passado, às vezes a gente pensa em 2019, 2020, que não são tantos, 50 casos a mais de medida protetiva, mas são 50 mulheres a mais que sofreram algum tipo de violência. E consequentemente, a gente sabe que esses números não são os reais. É o que chega até nós, mas é provável que o número seja pelo menos o dobro a mais de mulheres que estão sofrendo violência doméstica e familiar. Doutora, qual a importância, a necessidade de implantação de uma delegacia especializada a favor das mulheres aqui no município de Pontes Lacerda? A implantação de uma delegacia especializada conseguiria dar um atendimento mais célere às mulheres, porque hoje nós tentamos dar prioridade, nós damos prioridade na maioria dos casos que chegam, assim que são acionados nós agimos, só que nós também temos outras demandas. E uma delegacia especializada com profissionais adequadamente treinados no atendimento à mulher, tenho certeza que esse atendimento seria melhor, a mulher seria melhor recebida
e nós conseguiríamos, de uma forma mais eficaz, combater a violência doméstica no município. Inclusive, a violência no contexto familiar reflete negativamente no processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes, ressaltou a delegada. Nesses casos, a violência atinge toda a família, porque em um ambiente, por exemplo, que a mãe sofre violência verbal, violência física, as crianças absorvem essa situação. E também há grandes chances que no futuro até essas crianças sejam agressores. E o pior, o que temos observado em alguns casos, quando o agressor agride a mãe, às vezes não é só a mãe, agride também as crianças. Então nós temos muitos casos em que a violência física ocorre contra a mãe, contra as crianças, e em alguns apurados aqui na delegacia também havia a violência sexual contra as crianças. Portanto, doutora, para finalizar, a importância dessa campanha Quebre o Ciclo, promovida pelo Tribunal de Justiça aqui do estado de Mato Grosso. É o que eu venho sempre pedindo, sempre que eu tenho oportunidade de falar à imprensa, de enviar um recado para as mulheres, que não tolerem nenhum tipo de violência, que façam a denúncia. Uma das formas para combater esse tipo de crime é com a denúncia, porque só com a denúncia essa pessoa vai ser punida e teremos chances que essas mulheres quebrem esse ciclo da violência e não continuem sendo vítimas.